encontrá-lo no sobrenatural. Boa noite aos amados, amém? Quem conseguiu ficar aqui durante todo o dia e até agora? Alguém? Leicia. Amados, esse momento eu acho muito importante. Já fizemos algumas vezes momentos como esse, e eu me recordo que num deles eu fiquei às 12 horas, né? E são muitas ministrações que você recebe durante esse tempo. E o erro que nós cometemos no início, quando nós começamos, é que na verdade eram 12 horas de adoração, mas a gente sempre vinha aqui para receber alguma coisa. Na maioria das vezes, quando nós criamos um ambiente como esse, a gente não perde a oportunidade de querer alguma coisa. Mas quando nós dispomos o nosso coração para trabalhar num ambiente, num momento de adoração, como nós estamos fazendo, entende-se que é Deus o centro de tudo. Então, por isso, o nosso coração já deveria estar pronto e já entendendo que Deus é o alvo de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui desde as 9 horas da manhã. Então, quem não pôde estar aqui em todo momento, certamente teve a oportunidade também de ver e de estar acompanhando pela internet. Mas esse é o momento que nós entendemos que às vezes nós erramos, né, quando estamos adorando, porque às vezes também nem sabemos o que significa isso. Mas nós somos feitos para isso. Eu fui feito para louvor e glória de Deus. Eu posso fazer muitas outras coisas. Na minha vida eu irei produzir muitas coisas. Mas em meio a tudo isso, Deus vem, aparece e está aqui presente junto conosco. E eu preciso entender que Ele estando ao meu lado, certamente Deus tem algo a mover no meu coração. O bispo falou na semana passada, e ele utilizou o livro de João no capítulo 4, e nós vamos também iniciar com ele, mas também temos outros versículos que nós vamos estar lendo. Por favor, abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Eu disse para ele que ele inflacionou bastante, né, o que ele disse na semana passada, e vai nos custar muito chegar no nível da ministração que a gente ouviu semana passada. Mas Deus, Ele usa várias formas de falar ao nosso coração, Ele usa várias maneiras de se comunicar conosco. Vamos aí então, a partir do verso 21, no capítulo 4. Eu vou ler por aqui que talvez a minha visão não alcança. Disse-lhe Jesus: mulher, podes me crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, ou o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Paizinho, um pouco conhecemos de adoração. E às vezes muito mal adoramos porque costumamos confundir adoração com os nossos clamores.
Mas antes de adorar, nós precisamos conhecer o Senhor na intimidade. Para saber aquilo que move o teu coração, aquilo que toca a tua essência. Talvez ainda não temos aprendido como adorar. Mas estamos aqui nessa noite, ó Deus, para aprender com o Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a perceber no Senhor aquilo que nos supre, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta. Para que 12 horas de oração venham ser um tempo muito curto para nós dizermos ao Senhor tudo aquilo que nós precisamos falar. Talvez para muitos, 12 horas de adoração seja tempo demais e às vezes podemos achar até cansativo. Mas eu sei que existem aqueles que não se saciam, eles sempre estão sedentos de algo que pode oferecer ao Senhor. Eu sei, ó Pai, que nós estamos aqui, trouxemos o nosso coração aberto para ouvir do Senhor, para saber aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Primeiramente eu quero pedir perdão como igreja, porque em outros lugares, observando outros deuses e outros modelos de adoração, nós podemos perceber que eles liberam e lançam de si um vigor muito maior para adorar um Deus que é limitado, que não tem o poder e a glória que o Senhor tem. E nós muitas vezes, diante da presença do grande El Shaddai, do Todo-Poderoso, nós não temos o mesmo vigor, a mesma disposição e a mesma alegria para fazer aquilo que eles fazem. Nos ensina, Pai, nos mostre, nós queremos ver a Tua face, para entender e descobrir o que move o coração do Senhor. Contei aqui uma vez, e vou repetir, porque é oportuno. Quando eu tive a experiência de ir para Nova Delhi, na Índia, eu nunca vi tantos templos a deuses dos mais variados. E num deles eu fiz questão de ir, eu precisava ter aquela experiência. E perto do hotel que nós estávamos tinha um local, era uma casa muito escura, mas tinha aparência de fato de um templo, era um ambiente que era preparado exclusivamente para que um Deus fosse adorado. E eu me dispus a ir. Eu precisava ter essa experiência. Talvez dos 70 que foram comigo, eu fui o mais ousado porque eu fui e experimentei de tudo que fosse possível. Porque eu queria entender o que move o coração de uma nação inteira em volta de um Deus que não tem nada a ver com Deus que eu sirvo. E por volta das 3, 4 da tarde, nós fomos. O lugar era escuro, cheirava muito mal, e no chão, muitos pratos com comida, e milhares de ratos. Eu tive que andar arrastando os pés no chão, porque pisar neles representaria uma ofensa muito grande. Mas isso não é tudo. Deuses, cada um tem o seu. Todos nós adoramos algo, mesmo entendendo que o nosso Deus é único e que não há outro. Mas o que mais movia e mexia com a minha alma era a disposição que eles tinham de durante um dia inteiro
e uma noite inteira estar naquele ambiente, fazendo as suas adorações. E olha que não são poucos templos e não são poucos deuses. Quisera Deus nos desse a oportunidade de ir num ambiente como aquele, aprender a respeito de adoração. Eu tive talvez uma das maiores lições de adoração na minha vida. Muito eu aprendi com eles em relação aos seus deuses. E hoje nós estamos aqui diante de um Deus todo-poderoso. Quando nós nos dispomos no nosso coração, recebemos o convite para estar aqui. Eu não estive aqui o tempo inteiro, porque eu passei muito mal essa semana. Inclusive eu estou aqui à base de remédio, para ficar em pé. Mas eu estava ali terminando a ministração, entendendo que se eu tivesse a energia que eu estava precisando, eu estaria aqui às 12 horas. Para nós, talvez, para alguns, foi muito tempo. Alguns a gente entende que teve outras ocupações. Mas é uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui. Convém que no lugar onde Deus esteja eu também. E a palavra que nós lemos aqui diz o seguinte, que Deus, Ele procura adoradores. Mas deixa bem claro, não é qualquer adorador. Ele procura os verdadeiros, aqueles que já o conhecem, aqueles que de fato sentem e percebem aquilo que Ele é. Porque antes de ministrar a Ele essa adoração, eu preciso saber o que move a essência e o coração dEle. Antes de formar o homem, Deus criou inicialmente um ambiente perfeito para que ali eles pudessem se encontrar. Deus formou a terra, ordenou todas as coisas, fez um jardim e colocou ele no Éden. E depois que estava tudo pronto, Deus se dispõe a formar o homem. Ele forma o homem e coloca no jardim. E tudo que aquele homem vê e percebe no jardim, lhe mostra Deus. Nenhum de nós que nascemos nessa terra, mesmo que não tenhamos contato com a igreja, ou com religião, ou até mesmo com a Bíblia, conheceu, viu e experimentou das grandezas de Deus. E Deus pega Adão e coloca ele naquele ambiente. Num ambiente onde tudo, para todo lugar onde ele olha, ele percebe Deus. Então Deus reproduz aqui na terra um ambiente de adoração que Ele construiu no céu. Com uma diferença. No céu tem anjos, milícias celestiais. Eles são os adoradores e o fazem muito bem. Mas para Deus convinha fazer alguém ou criar um ser que do seu próprio coração fluísse a necessidade e o desejo de buscar a Ele. É por isso que eu disse uma vez, Jesus salvou a todos nós. Nós estamos agora num ambiente de adoração, orando, louvando e adorando há 12 horas. A maioria das pessoas dessa cidade não estiveram todo esse dia fazendo a mesma coisa. E agora, nesse momento, existem pessoas que estão nos ambientes mais adversos. Mas eu tenho certeza que nesse lugar, Deus não está agindo como Ele age aqui.
Então nós fizemos a escolha de estar aqui, e é isso que move e agrada o coração de Deus. Nós não somos automáticos, nem obrigados a fazer aquilo que não queremos. Essas pessoas que procuraram agora, nesse momento, fazer uma outra coisa, que não seja adorar a Deus, elas foram salvas pelo mesmo sacrifício que nós também o fomos. Nós escolhemos estar aqui, mas a escolha deles foi estar em outro lugar. E é isso que Deus quer ver de mim e de você. A nossa fé é imaterial e independe de que algo seja visto ou sentido para que para que ela se manifeste. Mas antes de tudo, Deus se mostrou ao homem através da sua criação. Os princípios básicos para quem quer ser um adorador é crer que Deus existe. Eu falei aqui nos jovens, no sábado, que numa discussão em algum lugar, alguém quis provar para outra pessoa que Deus não existe. E ele vem e concorda, de fato, Deus não existe. Porque o princípio da existencialidade ordena que algo para existir tenha que ser feito. Como Deus não foi feito e existe desde a eternidade, então Deus não existe, Deus simplesmente é. Então o princípio básico para um adorador é crer em Deus, saber que Ele existe. Pois se eu não creio que Deus é real e que Ele está aqui, minha adoração perde todo o seu valor e toda a sua essência. Nós não adoramos para conhecer a Deus, mas é porque o conhecemos que o adoramos. Por isso que nós temos várias nuances na nossa adoração. Eu oro, eu leio Bíblia, eu vivo em comunidade. Existem várias maneiras de Deus se expressar a nós. Existem várias maneiras de Deus se fazer conhecido de nós. Eu participei de um curso numa missão chamada Jocum, talvez aqui alguém conheça. E nós temos lá que ler o livro que fala da visão da Jocum, de onde ela surgiu. E o nome do fundador da Jocum chama-se Loren Cunningham. E nós lemos o livro que fala e conta a história dele. E diz que ele estava no Havaí. Ele estava numa praia, no Havaí, observando o mar e vendo o fluir das ondas. E à medida que ele observava o chegar das ondas e pararem ali na arrebentação, ele começou a ter uma visão de muitos jovens. As ondas que vinham era como se fossem jovens invadindo o continente. E ali ele começou a ter a visão de Deus e entender que Deus estava chamando a ele para começar a preparar jovens e enviar por todas as nações, para que eles pudessem falar das grandezas de Deus. E a visão da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não tem como fazer Deus conhecido se nós não nos dispusermos a conhecê-lo antes. E talvez aquela visão tenha envolvido ele. E num dado momento ele questiona Deus: por que eu? E Deus dá a seguinte resposta para ele: você não é o primeiro que eu chamo. Muitos antes de você foram chamados.
apenas você me ouviu. Eu tenho saudade desse tempo e de todas as experiências que eu tive. Deus chama, procura e busca verdadeiros adoradores, aqueles que de fato o conheçam, para que sejam capazes de ouvir a sua voz e saber a direção. Saindo da introdução, o Senhor é o alvo e o motivo da nossa adoração. A terra foi criada para ser a habitação do homem, mas também é o lugar onde seria o ponto de encontro entre o divino e o celestial, e o terreno. O celestial e o terreno. Nesse grande laboratório de adoração chamado terra, foi que o homem conheceu o autor e o consumador da sua fé e da sua vida. Nós estamos aqui na terra aprendendo a respeito de adoração. Este é o ambiente adequado, perfeito, para que nós aprendamos a respeito de adoração. Não espere chegar no céu para começar a aprender, porque vai ser muito complicado. Esse é o ambiente. No paraíso, Deus se manifestou ao homem de todas as maneiras e formas possíveis para atrair a sua visão para Ele. Da mesma maneira, o dia inteiro, o tempo todo, através de tudo que acontece ao nosso redor, Deus está atraindo a nossa visão e a nossa atenção para Ele. Às vezes corremos demais, às vezes somos ocupados demais, temos muitas coisas que fazer e construir, que às vezes nem percebemos que o tempo todo Deus quer dizer alguma coisa a nós. Eu não sei se você já um dia pegou os seus alvos de oração, tem 10 nomes ou 10 coisas, e você se ajoelha para orar, e você começa a orar, e do nada aparece coisa que você nem imagina, Deus coloca na sua mente. Deus aproveita a oportunidade que tem, quando alguém se dispõe para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. No momento em que você se dispuser a abrir o seu coração para falar com Deus, o interesse inicial é teu, mas o fim de tudo isso é Deus que sabe. Ele não vai perder a oportunidade de colocar no nosso coração qual é a sua verdadeira vontade e desejo para que nós venhamos orar. João capítulo 20, a partir do verso 1, diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Que desejo é esse que move o coração de alguém que tem o desejo e a vontade de chegar primeiro no lugar onde entende que Deus está? Se esse é um ambiente de adoração que nós montamos para que Deus se manifeste aqui, eu desejo ser o primeiro a estar neste lugar. E aqui diz que os dois correram,
mesmo julgando que João parece ser o mais novo, mas dentro do seu peito algo movia com mais profundidade. Eu tenho que chegar primeiro. Então ele sai correndo. E ele tem apenas um desejo. Eu chego lá primeiro. Ninguém me impede de fazer isso. Na adoração nós somos desnudados. Por vezes, quando vamos adorar, a única coisa que não temos para oferecer é o nosso coração. Enquanto o nosso coração não for a nossa melhor oferta que temos para dar ao Senhor, o altar que levantamos precisa ser reconstruído, senão a nossa adoração não tem nenhum sentido. Nós somos uma igreja brasileira. Nós fomos treinados para buscar a presença de Deus, para colher os frutos que são gerados nela. Raramente nós somos ensinados a chegar diante de Deus oferecendo aquilo que nós podemos ter. Quando o pastor falou a respeito do Abel, ele poderia não ter nada nas suas mãos, mas Deus já tinha antecipadamente aceitado o seu coração. Se Deus aceita o meu coração, Ele entende que a minha oferta também será preciosa. E eu terei um zelo sobrenatural, sobre-humano, para tirar o melhor de mim, o melhor que eu tenho para oferecer a Ele. Quando você for adorar, seja sincero e diga: Senhor, eu não sou nada diante de tanto poder, nem merecedor eu sou do seu imenso amor. Pois sei, foi Jesus que me tirou do lugar onde eu estava e me trouxe e me colocou diante de Ti. Nós não chegamos diante do trono de Deus de moto próprio. Alguém criou um caminho, alguém abriu uma porta, alguém criou uma estrutura, alguém fez algo para que eu pudesse chegar nesse lugar, nesse ambiente, para prestar a minha adoração. Eu não tenho nada para te oferecer, nem palavras que dizer. E isso significa que não são palavras que constituem a minha adoração. A minha adoração parte do princípio de que o meu coração entende e sabe quem é Deus. O simples fato de estar no colo do Pai já é suficiente tanto para Ele quanto para mim. É um momento agradável, não tem como perder. Na adoração nós abrimos mão da nossa reputação. Algumas pessoas dizem que foram feitas para brilhar. Você vê isso muito em televisão. Tem até alguns cantores evangélicos que cantam música, que enquanto Deus vai honrar ele de uma maneira tal, que ele vai subir no altar e ele vai cantar, e todos aqueles que um dia o criticaram, vão estar lá embaixo para aplaudi-lo. Onde fica Deus em tudo isso? Deus não trabalha dessa maneira, não é assim que Deus faz. O amor de Deus nos alcança de uma maneira sobre-humana, mesmo sem merecer. Eu fui salvo quando ainda eu era pecador. Eu não precisei provar nada para Deus, para que Ele se dispusesse um dia morrer para me salvar. Nada, eu não fiz
absolutamente nada. Mas Deus o quis assim. 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 14, diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou em seu coração. Introduziram a arca e puseram-na no seu lugar, na tenda onde lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Davi, quando ele viu o retorno da arca, que havia sido tomada pelos filisteus, voltando para casa, e isso representava o próprio Deus voltando para habitar o seu lugar, ele não mediu esforços e perdeu a vergonha. Ele dançou de uma maneira sobrenatural, a ponto das suas saias se levantarem, e é exatamente isso que ela está dizendo. O rei de Israel se mostrando aos servos e aos servos das suas servas, de maneira como se fosse um qualquer. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ver alguém que não tem limites na sua adoração. Em algum momento nós vamos ver e encontrar pessoas que conhecem Deus tão profundamente, que quando ela entra num ambiente de adoração, ela não enxerga mais nada ao seu redor. E quando ela se põe em adoração, não importa o que acontece. As saias levantam e o rei se vê desnudo praticamente diante dos seus súditos. Mas isso não importa, existe um rei maior, a presença dele saiu deste lugar. Nós ficamos muito tempo sem ter contato com ele, e agora ele voltou, ele está aqui. Quanto tempo a presença de Deus se foi da vida de muitos de nós. E quantos de nós também não se alegraria se esse momento voltasse a ser real de novo? Nós estamos clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, porque esse ambiente está vazio sem o Senhor. Quando o Senhor ressuscitou e foi para os céus, o Espírito Santo está aqui. Mas nós esperamos aquilo que o Senhor um dia disse, que voltaria. E é o Senhor que nós estamos esperando agora. Disse, porém, Mical perante o Senhor. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel,
perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Que imagem de Deus nós temos no nosso coração e na nossa mente? Que figura é essa que nós desenhamos desse Deus que habita o nosso coração? Que não nos move, que não nos constrange a num dado momento fazer aquilo que ninguém mais faria. Que Deus é esse? Me perdoe, mas eu tenho que me higienizar. Meus dias não foram tão fáceis. A adoração verdadeira não gera interesse. Ela produz desapego e intimidade. Aquele que decidir viver uma vida de adoração precisará entender que nela a parte que nos cabe é nos esvaziarmos daquilo que nós somos. E é de Deus nos encher daquilo que Ele é. O verdadeiro adorador, ele não se importa com a sua reputação. Diante da presença de Deus, eu deixo de ser quem sou e passo a transpirar toda a essência do seu amor que há em mim. Eu passo a ter o seu jeito, passo a manifestar a sua glória e a gerar em mim os seus frutos. Davi não se importou com a sua reputação, e você também não deveria se importar. É momento de adoração, adore. Nós estamos no ambiente de adoração, não beba chá. Não vá se servir de café. Eu lembro da irmã Simone, nós estamos aqui na escola bíblica dominical, iríamos começar e ela chegou e a gente estava começando a orar. Na hora que nós começamos a oração, ela parou lá atrás. E só se movimentou quando nós terminamos de orar. E estavam curiosos observando tudo isso. O que falta no ambiente de adoração, o que falta no lugar onde Deus se encontra, que nós somos tendenciosos a estar ligados em outra coisa que está acontecendo em outro lugar. Deus não é suficiente para mim. Falta alguma coisa em Deus que Ele precisa se mover para consertar? Ou existe algo em nós que nós precisamos ter para entender que Ele é Deus? Ele é o dono do universo. O universo não contém a sua glória. E esse Deus que o universo inteiro não contém a sua glória, Ele se compactou o suficiente para caber dentro de mim e de você. Davi não se importou com a sua reputação. Conclui-se que eu também não devo me preocupar com a minha. Naquele momento, era ele, Deus, no meio da multidão. Não importa se sozinho ou acompanhado. A nossa atitude precisa ser a mesma. Quando atingimos esse nível de intimidade, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Nessa hora é que se desfaz a nossa reputação e são expostas todas as nossas vergonhas. Eu me mostro por inteiro e não importa mais a minha intimidade. No momento em que nós nos entregarmos por inteiro, deixaremos de perceber o ambiente que nos cerca, pois tudo aquilo que importa está sendo gerado dentro de nós. O objetivo aqui não é impor limites, mas dizer também que você é livre
não me importa o que está ao meu lado, ao meu redor. Quando eu for cheio da presença de Deus, quando eu estiver transbordante da glória de Deus, aí sim quem estiver ao meu redor vai começar a sentir aquilo que eu estou sentindo também. Mical só percebeu que o rei estava se expondo de uma maneira informal e incomum, porque ela não se envolveu com a adoração que ele estava oferecendo ao seu Deus. E por fim, na adoração, Deus é exclusividade. Repetindo, João 4, a partir do 20, nossos pais, adoramos nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração não precisa de um lugar ideal para ser oferecida, mas esse lugar precisa ser, ela precisa de um lugar ideal para ser oferecida, mas esse lugar precisa ser construído. Não é um templo, mas é um ambiente que vai estar consigo em todo o tempo, onde quer que você esteja. Você não vai encontrar Deus apenas aqui. Quando você vem para este lugar, convém que Ele já esteja contigo. Para adorar, nós não precisamos sair do lugar onde nós estamos e marcar encontro com esse Deus que se encontra em outro lugar. Para adorar basta me compenetrar. Para adorar basta fechar os meus olhos e ter a capacidade de adentrar no mais profundo do meu ser, onde eu entendo que esse Deus habita. Talvez nós fechamos a nossa porta ou nem construímos esse ambiente e este lugar para que Ele possa estar. Mas esse lugar precisa ser construído. Ele não precisa ser amplo, mas deve ser ou ter a medida exata que caiba você e Deus. Deus simplificou o ambiente onde nós devemos adorar. Antes era em Jerusalém. As pessoas teriam que demandar de tempo, dinheiro e disposição para chegar naquele lugar. Ele disse: mas vem a hora e já chegou, está aqui do teu lado. Você não percebeu ainda, mas ele já chegou. Esse tempo já veio. E os verdadeiros adoradores, quando perceberem isso, eles vão descobrir que eles não precisam mais sair do ambiente, do lugar onde eles estão, para encontrar esse Deus. Esse lugar, Deus simplificou o ambiente onde nós devemos adorar, para que ele seja acessível. Tem pessoas que não podem vir ao templo, mas Deus é acessível, Ele habita em mim.
Esse lugar deixou de ser um ambiente físico para se tornar um ambiente espiritual. O nosso Deus se compactou e se tornou a medida exata do ambiente onde nós habitamos, ou do ambiente em que nós preparamos para que Ele pudesse habitar. Eu não preciso sair do lugar onde eu estou para me encontrar com meu Deus. A adoração que eu faço é feita por causa dEle. O trono diante do qual eu me prostro quando estou adorando é dEle. A glória que flui dEle, o que flui sobre a minha vida é dEle. Quando a presença dEle se manifesta, eu saio de cena e Ele entra. Porque nada que fazemos aqui é feito para nós, mas tudo é para Ele. E para nós nos resta nos contentarmos a sermos apenas instrumentos e adoradores. Que fizemos nós, Deus, da adoração no nosso coração? Porque muitas vezes outras coisas tomam o lugar do Senhor na adoração. Porque aquilo que nós devíamos fazer, que alegra e que agrada ao teu coração, nós não fazemos. Nós não adoramos porque não conhecemos. E o que precisamos conhecer para aprender a adorar? Eis que a tua igreja, Pai, está diante de ti nessa noite. Nos ensine a respeito daquilo que precisamos ser e fazer, para que o teu nome neste lugar sempre seja adorado, para que a glória do Senhor, através de tudo aquilo que nós fazemos aqui, seja também manifestada. Que correção é preciso nas nossas vidas, para que nos tornemos os adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu sou o adorador que o Senhor tem procurado? Ou o Senhor já tem nos procurado tantas vezes e nós não temos dado ouvidos à sua voz? Obrigado, meu Deus, por esse tempo de 12 horas de adoração. E nos perdoa se porventura poderíamos ter oferecido muito mais e não oferecemos. Perdoa-nos, ó Deus, se poderíamos ter gastado mais tempo na tua presença e não pudemos. Perdoa se por algum momento o Senhor nos deu uma direção e nós não entendemos e não ouvimos a tua voz. Onde nós nos perdemos? Em que momento que a igreja se perdeu? Em que momento que o mundo foi capaz de nos induzir a crer que estar aqui não é o melhor lugar para nós? A ti seja Deus nessa noite toda honra. A ti seja Deus nessa noite toda glória. E a ti, Deus, seja nessa noite todo louvor, toda adoração.